Olá! Nesta aula trabalharemos em cima de dois exercícios do tema dilatação térmica de líquidos, real e aparente. Vamos para a aula? Nessa aula trataremos de dois exercícios do tema de dilatação de líquidos, trabalhado na última aula. Questão 1. Um copo cheio de água é elevado de 50 graus Celsius para 100 graus Celsius. O quanto de água transborda? Dados. V0 igual a 500 ml, ômega copo igual a 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, e um ômega água igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Muito bem, esse é um exercício muito simples de aplicação da fórmula de dilatação aparente, vista na última aula, apenas para exemplificar a diferença da dilatação de um líquido para de um sólido. O ômega-V aparente é igual, como visto na última aula, V0 que multiplica o ômega aparente, que é dado por ômega do líquido menos ômega do copo, que multiplica o ΔT. Substituindo os dados da questão, a gente obtém que o V0 vai virar 500 ml e dentro do parênteses vão aparecer os coeficientes de dilatação dados. 1,3 vezes 10 elevado a menos 4, menos 0,1 vezes 10 elevado a menos 4. Repare que aqui os expoentes das potências de 10 do coeficiente de dilatação volumétrica do copo e da água são diferentes. Aqui temos 10 a menos 4, enquanto aqui temos 10 a menos 5. Para fazer operações de soma e subtração de notação científica, a gente precisa que os coeficientes sejam o mesmo. Que aí a gente deixa eles em evidência e faz a operação apenas com o número que multiplica eles. Portanto, 10 elevado a menos 5, a gente vai escrever como 0,1 vezes 10 elevado a menos 4, para que a gente possa fazer essa operação, certo? Então aqui vamos ter 1,3 vezes 10 elevado a menos 4, menos 0,1 vezes 10 elevado a menos 4. Isso tudo multiplicando 50, que é a variação de temperatura. Muito bem, na linha de baixo, perceba, 1,3 menos 0,1, isso tudo multiplicado por 10 elevado a menos 4, vai resultar em 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. E aqui, o 500 vai multiplicar com 50, o que vai dar... Agora a gente vai escrever esse produto na nossa notação científica, porque é um número que vai ficar grande. Ou seja, vamos pegar aqui o 10 do 50 e o 100 do 500... e vai multiplicar, vai virar 1000, ou seja, 10 ao cubo. Então vai ser 5 vezes 5 vezes 10 ao cubo, que vai dar 25 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa aqui, 2,5 vezes 10 à quarta. Isso é um caso simples de multiplicação, só que escrevendo em notação científica, apenas para facilitar as contas. Veja bem, 2,5 vezes 10 elevado à quarta vai multiplicar 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, o 10 à quarta vezes os 10 elevado a menos 4 vai cancelar. Ou seja, vai sobrando na multiplicação apenas o 2,5 vezes 1,2, que vai dar 3 ml. Portanto, a resposta da questão, o quanto de água vai transbordar, que é a dilatação aparente, é 3 ml. Questão 2. 493 ml de água estão armazenados em um copo de 500 ml. Qual é a máxima variação de temperatura para o qual não há transbordamento? Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, pois ela não se trata apenas de jogar a fórmula e substituir dados. Essa é uma questão mais cara de vestibular, uma questão que você tem que pensar com os conceitos e então trabalhar e chegar na nossa resposta. No caso, a gente quer que não haja transbordamento, ou seja, o limite para os nossos volumes do copo e da água é eles serem iguais, porque se o do líquido ultrapassar o do copo, vai ter transbordamento. Então a gente quer aquecer esse sistema o máximo que der até esses volumes serem iguais, porque a gente não quer que transborde. Ou seja, a gente vai partir da igualdade matemática que o volume final da água tem que ser igual ao volume final do copo. Agora, a gente sabe os volumes iniciais e os incrementos de volume com a temperatura são dados pela fórmula da dilatação. Ou seja, esses volumes finais vão ser substituídos por V0, que multiplica o 1 mais o ômega água ΔT. O 1 é o volume inicial e o ômega ΔT equivale ao incremento, ou seja, é o volume inicial mais o incremento que dá o volume total.
Então a gente vai fazer a substituição dos dois lados dessa igualdade. Então o volume final da água vai ser igual ao volume inicial da água, que multiplica o 1 mais o ômega ΔT, e isso vai ser igual ao volume inicial do copo, que multiplica o 1 mais o ômega do copo ΔT. Muito bem, dessa equação a gente consegue resolver e obter o ΔT, que é a variação máxima de temperatura que a gente procura. Por que ela é máxima? Porque a gente impôs no início da questão que os volumes finais fossem iguais. Se eles são iguais, essa é uma condição limite, ou seja, não tem como aquecer mais, porque se aquecer mais, o líquido vai dilatar mais que o copo e vai transbordar. E a questão pediu explicitamente que não houvesse transbordamento. Portanto, o ΔT dessa equação é, de fato, o ΔT pedido, como resposta, que é o ΔT limite. Agora sim, substituindo os dados nessa equação, a gente obtém que o ΔT multiplica 493 vezes 1,3 vezes 10 elevado a menos 4, menos 50 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual a 7. O que foi feito aqui? Foi feito passo de álgebra, basicamente. Aqui, repare que tem ΔT desse lado e desse lado. A gente vai fazer a distributiva nos dois lados e vai isolar o ΔT. Então, vai ficar ΔT, que multiplica o V0 água vezes o ômega água. Isso vai ficar menos o V0 copo vezes ômega copo, que vai vir do outro lado. Então, esse lado vai ficar ΔT, que multiplica o ômega água V água, o V água sendo 493 e o ômega água sendo 1,3 vezes 10 elevado a menos 4, menos o ômega copo, que vai ser o 10 elevado a menos 5, vezes o volume do copo, que é 500. Aí, simplificando, vai dar 50 vezes 10 elevado a menos 4. Por que a gente simplificou 500 para 50? Para o expoente das potências 10 ser igual, e a gente poder fazer a operação, como foi feito na outra questão. E isso tudo igual a 7. Agora, é apenas algebrismos. Essa expressão numérica vai ser passada para o outro lado, resultando em ΔT igual a 7 vezes sobre 590,9 vezes 10 a menos 4, que é o resultado dessa operação. E o 10 elevado a menos 4 vai passar para cima da fração como 10 à quarta. Ou seja, o nosso ΔT vai ser igual a 7 vezes 10 à quarta sobre 590,9. Fazendo a conta, ΔT máximo igual a 118 graus Celsius. Muito bem, concluímos agora aqui, com a análise dessas questões, que o trabalho algébrico com a dilatação de líquidos é diferente da dilatação linear, como foi feito na aula passada de exercícios, e que com ele, questões que parecem não ter tanto a ver com a equação obtida originalmente, acabam se reduzindo a elas, pois o volume final, às vezes, é a resposta. Nem sempre a questão trata da variação de volume, mas sim do volume final, ou talvez da temperatura. E na próxima aula, estudaremos o tema da definição de calor. Muito obrigado.